Bom, primeiramente eu quero agradecer a essa iniciativa, né, o suporte da Denise, né, é, pelo, pelo grande PH, né, professor, amigo meu, né, então, todos aqui conheceram o PH? Todos? A maioria? A maioria conhecia? Então eu estava refletindo muito essa semana, né, sobre a palestra e sobre os momentos e vários episódios que eu tive com ele, então realmente que isso continue por muito tempo, porque ele era realmente um cara diferenciado, né? Um cara que fez história, né? Na vida de muita gente, na minha também, né? Como aluno, como amigo, né? Então, quando ele já praticava acupuntura japonesa, ele sempre passava para os alunos alguns macetes da acupuntura japonesa, com o intuito de simplesmente chamar atenção, interesse, despertar o interesse do aluno, né? E o que foi que aconteceu comigo? E eu entrei de cabeça, né? Ele passou para vários alunos, muitas pessoas, e eu tenho certeza que se ele estivesse aqui conosco, já teriam muitos outros, assim como eu, que foi conquistado pela cultura japonesa e pelas terapias orientais, né? Então, eu me sinto muito honrado pelo convite, agradeço, tá, Denise, do fundo do meu coração, tá? E quando começamos a estudar o estilo Kiko Matsumoto de acupuntura, eu já tinha aprendido a técnica Nagano, né, que é uma técnica anterior, e tivemos a chance de estudar juntos também, eu e o PH, né? Então a gente ficava sempre trocando ideias a respeito sobre o que funcionava, o que não funcionava, o que com certo paciente dava certo, com outro não dava certo, né? E ele utilizou muito esse estilo de acupuntura, né? Depois de provar sua eficácia. Então a gente falava, pô, tô usando 80% aqui com Matsumoto e 20%, sei lá, terapia de meridianos, né? Ou outro tipo de técnica. Então por isso que eu resolvi falar um pouco sobre esse estilo, ok? Alguém conhece já? Já ouviu falar? É coisa nova para vocês? Ok, certo. Então aqui, ó, quando eu fui introduzido ao Kiko Matsumoto, eu achava que era um homem, né? Porque tem o Kiko do Chaves, tem Kiko não sei da onde, Kiko Zambianchi, então... Aí eu falei, não, mas é uma mulher, é a Kiko. Ah, beleza. Aí eu vi a foto aqui, ó. Essa aqui foi a foto mais simpática que eu consegui dela, viu? Dando risada, entendeu? Que ela não é tão simpática assim. Então, aí eu tentei aumentar ao máximo, assim, mas ficou desse tamanho, assim. Mas se vocês procurarem Kiko Matsumoto na internet, vocês vão achar várias fotos dela tratando. Né? Então, o que chama a atenção desse estilo, né, dessa técnica? É a própria interpretação da Kiko Matsumoto de vários mestres japoneses. Né? Depois a gente vai elencar eles aqui. E o que me chamou mais atenção é a prática, a questão clínica. Todo mundo aqui já está atendendo, já atende paciente, já tem consultório, né? Sabe como é complicado quando a gente está só o terapeuta e o paciente na maca, e muitas vezes a gente fica preso, tentando algum recurso para tratar melhor o paciente, né? E não consegue. E você fica pensando, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer que não resolve, que não resolve. Todo mundo já teve essa situação? Todo mundo aqui já teve paciente que você atendeu e não funcionou, que não resolveu? Quem teve aqui paciente que você tratou e não deu certo? Levanta a mão. Levanta a mão, quem tratou e não deu certo. Ótimo. Porque é aí que a gente aprende.
É aí que a gente aprende. Nem sempre no nosso tratamento a gente vai tratar o paciente, fazer tudo bonitinho e ele vai voltar. Esse tratamento aqui resolve qualquer coisa. Não. Né? Mas existem formas de que a gente tenha um resultado, né, na própria área que você está atendendo. É de onde se baseia esse estilo. Ok? Então, muitas vezes a gente está... todos nós viemos da medicina tradicional chinesa, né? Técnicas chinesas de acupuntura, raciocínio com base nas síndromes, com base no interrogatório. Né? Então, a gente chega lá, o paciente vem, estou assim, assim, assado, estou me sentindo desse jeito. Aí você começa a montar um monte de coisas, um monte de ideias que você tem na sua cabeça. Você fala, esse cara aqui ele tem uma deficiência do baço. Tem uma deficiência do baço. Vou colocar baço 6, certo? Aí você vai lá, põe baço 6, vira de costas e fala assim, tomara que funcione. Na nossa cabeça, né? Porque quando você está tratando, você está lá, não, vai funcionar. Mas por trás você está assim. Na semana que vem a gente vai ver o que vai acontecer, não é verdade? A gente faz o tratamento, raciocina, nós, pensando, e na semana seguinte a gente verifica se funcionou ou não, com a esperança de que vai funcionar, né? Para o paciente vir e falar, funcionou, tal. Então, era algo que mexia comigo, que eu falava, poxa, mas tem que ter alguma coisa que faça com que o paciente já perceba alguma diferença. Foi aí que entraram as técnicas japonesas. Então, elas são muito semelhantes à forma de trabalho que nós temos aqui no Ocidente. Né? Porque na China, quando você vai se tratar, você faz acupuntura todo dia. Você tem um calor no estômago, tá? Você vai tratar segunda, terça e quarta comigo, e já vai tomar uma fito. Então é diferente. No Japão, por isso que eu falo aquela coisa de você ficar preso ali, você pensa, ele tinha que atender uma vez por semana. E sem fito. Então isso provocou o quê? Dentro dos terapeutas, algo para eles melhorarem, para refinarem o tratamento e potencializar isso, com as ferramentas que eles tinham em mãos. Certo? Então por isso que nas técnicas japonesas, prioriza-se muito a prática clínica. Tá? Então assim, no meu consultório eu uso, a maioria dos meus casos eu uso estilo japonês de acupuntura. Primeiro porque me identifico, obviamente. Né? É o que eu sempre falo no ambulatório aqui, dos alunos. Se você sabe o que você está fazendo, não importa o estilo que você utilize. Se você utiliza a medicina tradicional chinesa, acupuntura chinesa, crânio, de Yamamoto, Jiao Sun Fa, entre outras, é importante você saber o que você está fazendo. Se você tem noção e base do que você está fazendo, vai funcionar. Entendeu? Agora não adianta você, vou fazer tung, crânio, segundo metacarpo, não sei o que, ventosa. E põe um intang. Aí você não sabe o que resolveu, né? Se foi o intang, se foi o tung, se foi a sua oração depois que o paciente foi embora. Né? Então por isso que veio esse estilo aqui com o Matsumoto me chamou muita atenção, porque era um estilo que ela pegou baseado em vários mestres, onde ela cita esses mestres por respeito a todos eles, né? Algo muito forte no Japão, o respeito que você tem ao seu sensei, né? Então, quando você estuda o estilo de tal mestre, você estuda o estilo de tal mestre, você só segue a linha dele. Tem os prós e os contras? Tem. Só que você se aprofunda muito nesse estilo, você consegue resolver muitas coisas nesse estilo, nessa forma, e o seu raciocínio fica mais rápido. Então, aqui é ela, parecendo o Jaspion aqui, né? O Jaspion, eu tinha o cabelo, né? Quando eu usava permanente, depois isso. Aqui, Nagano Sensei, tá?
E aqui é o David Euler também, praticante da técnica. Então ela aprendeu com o Sensei Nagano. Ok? Sensei Nagano, um acupunturista cego, deficiente visual, né? Tinha o status de lobo solitário no Japão, porque ele não era associado a nenhuma das grandes associações de acupuntura japonesa, ele tinha os seus próprios conceitos, né? E esses conceitos foram explorados pela Kiko Matsumoto, onde ela também buscou respostas para saber o que ele estava fazendo. Ah, para tal coisa eu ponho tal ponto, mas de onde que veio? Por quê? Então ela estudou bastante esse raciocínio, estudou muito com ele, foi autorizada a ensinar o estilo dele também no Ocidente, né? E eu estudei também com o Sensei Miyazawa, que foi aluno direto do Nagano, professora Lídia também, entre outros, acho que aqui também. E aqui a foto deles, aqui na capa do livro, né? O Sensei Nagano atendeu mais ou menos 300 mil pacientes registrados. Então tinha muito conhecimento de pulso, muito conhecimento de palpação. E a Kiko estudou com vários mestres, mas ela fala que a base, né, é do Sensei Nagano, ok? Mas ela estudou também com estes mestres aqui. Fukaya, famoso. Kawai também ainda vivo. Dr. Yoshio Manaka, Dr. Horiguchi, Nasako e Sawada. Então utiliza coisas que ela achou importante para aplicação no paciente. E qual que é a característica principal desse estilo? Na acupuntura japonesa, prioriza-se muito a palpação. Tá? Alguém aqui é massoterapeuta, fisioterapeuta? Que levanta a mão? Legal. Então, obviamente vocês gostam mais, se dão bem com a parte tátil, correto? Suponho eu. Palpação, né? Localizar pontos, etc. Então, eu sou massoterapeuta de formação, técnico. Sempre me chamou a atenção a questão da palpação, a questão de verificar os sinais no próprio paciente. Por quê? Voltando à historinha lá, às vezes o paciente ele vai te contar uma história, falar um monte de coisas, mas nem sempre ele vai ser tão sincero no primeiro atendimento ou no segundo, né? Às vezes a gente vê no ambulatório o pessoal chegando, mas você é triste? Isso é uma pergunta difícil, né? Assim na lata para a pessoa responder, né? Ainda mais quando tem um monte de aluno em volta. A pessoa não vai responder tão fácil, né? Ou responder que tem algum problema sexual, por exemplo. Também não é algo tão fácil de se responder no primeiro tratamento, atendimento. Você precisa ter uma intimidade, né? Uma relação entre terapeuta e paciente, né? Então, por meio da palpação, você consegue descobrir certos desequilíbrios, ok? Então, na acupuntura japonesa, utiliza-se muita palpação, principalmente do abdômen, ok? Como verificação de sinais. Mas, no estilo da Kiko Matsumoto particularmente, o mais importante, além da palpação, é a confirmação. Então, você faz a palpação no abdômen, sente algo, um nódulozinho, uma tensão, e você vai utilizar um ponto. Pressionar tal ponto. Ao pressionar este ponto, vou checar novamente no abdômen. Houve melhora? Houve melhora. Então você tem uma confirmação de que esse ponto é mais adequado para esse paciente. Certo? Então, assim, a confirmação você também tem medicina chinesa pelo pulso, pela língua. A língua é mais difícil de mudar o padrão. Consegue mudar na hora? Alguns casos consegue. Se você for muito preciso no seu diagnóstico, você consegue, às vezes, mudar algum padrãozinho de língua em um tempo. Mas ele é uma coisa mais para coisas mais crônicas, né? A língua. Unha, olhos. Mas no estilo daqui com Matsumoto usa-se abdômen, pescoço
e as costas, parte dorsal. Né? E também palpação de outros pontos, por exemplo, ponto fogo, né? A gente vai chegar lá. Então, alguma pergunta? Tudo bem? Aqui, ó, só para ilustrar. Isso aqui é um abdômen, tá, gente? Que é o umbigo. Parece uma casinha, né? Aqui tem... Sabe o que aqui é? É que falta a cintura, né, ó. Melhorou, né? É. Então, o que acontece? Aqui com Matsumoto, o que ela fez? Por meio dos mestres japoneses também. Traçou uma relação da medicina chinesa com o aspecto ocidental. Tá? Então, por exemplo, no Nanjing, capítulo 16, foi mostrado um mapa do abdômen básico, certo? Então, aqui é o umbigo, certo? Essa área aqui, ela reflete o pulmão, tá? À direita do umbigo. Essa área aqui, ela reflete o fígado, ou madeira, certo? Aqui embaixo, rim. Ok? E aqui em cima, terra. Certo? Estômago. Ok? Esse aqui é o padrão básico. Só que no Nanjing fala assim, ó, o lado direito é pulmão, o lado esquerdo é fígado. Tá, mas onde que é? Então, aí começou as pesquisas. Atendendo os pacientes, né? Foi verificado que uma área um pouco mais abaixo aqui, na parte do fígado, refletia uma condição. Né, que é uma condição que a gente chama de oketsu, que é de sangue estagnado, sangue parado, sangue geloso. Tá? E reflete fígado um pouco mais acima. Certo? Só que o fígado está aqui. Nagano traçou o quê? O trajeto da veia porta, que começa daqui e vem para cá. Se esse sangue da veia porta não vem direito, ele fica estagnado. É o que a gente chama de oketsu, sangue parado. Certo? Se o sangue não se movimenta, o tratamento vai ter sucesso? Não. Então, a gente entra no que a gente chama de tratamento constitucional. Certo? Pulmão. Pressionou aqui. Tenso. Essa região do lado do tenso. Pulmão associa-se à condição de Wei Qi. Concordam? Que é a condição de Qi defensivo. Qual é o sistema defensivo do nosso corpo? Na parte ocidental, chamamos de sistema imune. Certo? Era imunológico, mas agora chama imune. Né? Então, ao pressionar aqui, está tenso, e a pessoa ela começa a falar que ela teve problemas de gripe, tosse, saiu de um resfriado há poucos dias, fica doente. Então, ao palpar aqui, você percebe que tem uma condição dolorosa, você associa com o sistema imune. A grosso modo, entendem? Concordam? Entendem o raciocínio? Então, por meio da palpação e a confirmação dos pontos que eu vou utilizar, liberando aqui, mostra que o ponto está correto. Certo? Por isso que é importante, além da palpação, o histórico médico. Né?
Saber desde o começo como que foi a vida da pessoa, né? É um pouco diferente o interrogatório, porque a gente não vai procurar algo sindrômico. A gente vai procurar certos aspectos da vida dela. Por exemplo, teve trauma de infância, né? Teve trauma de infância ou sofreu um acidente, né? Então, quando você sofre acidente, é um choque muito grande. Geralmente afeta a parte adrenal, né? A parte dos suprarrenais. E existe uma forma de a gente palpar também. A gente faz uma palpação e confirma. Próximo ao umbigo, pressionando. Então você associa a história à palpação, você fala, opa, então ela tem uma condição adrenal. Então eu utilizo os pontos, tá? Eu vou passar alguns pontos para vocês, ok? Sempre confirmando com o abdômen. Sempre confirmando com o abdômen. Eu até pedi uma maca para... só para ter um exemplo aí, quem quiser a gente mostrar na prática, né? Então, a confirmação do abdômen, a confirmação do pescoço. Né? Como eu falei anteriormente, a gente estava falando sobre pulmão e sistema imunológico, certo? Nagano falava que o primeiro lugar que é afetado, quando o sistema imune da gente está baixo, são as mucosas, são as tonsilas. Né? A gente fica com dor de garganta, faringite, né? Então, a pessoa vem... Essa semana mesmo atendi um paciente que ele veio para tratar, trato com outras coisas, mas ele estava com uma gripe, veio de uma gripe. E aí, você vai palpar o pescoço, a região de TA16. Segue a dica. Pulou da maca. Ai. Aí você palpa aqui, também doendo. Então você fala, não, isso aqui é um tratamento do sistema imune que eu tenho que fazer. Né? Aqui ilustra mais ou menos a palpação, ó, tá vendo? Eu vou pegar a maca aqui para mostrar. O diagnóstico. Tem. Área de coração. Mesmo aqui, em cima. Alguém quer ser cobaia? Quem quer? Pode deitar. Pode pôr a cabeça aqui. Vamos palpar você. Vamos palpar. Depois você vem aqui. Qual é o seu nome? Vitor. Grande Vitor. Então, o paciente ele fica deitado aqui, na maca, normal. A gente vai fazer uma palpação para checar. Então, por exemplo, este lado aqui, esquerdo. Sente alguma coisa? Um pouco dolorido. Aqui? Não. Se eu faço assim? Incomoda? E aqui também. Mais. Ó. Eu não vou fazer as perguntas como se fosse diagnosticar, mas só para mostrar na prática, né? Então, eu vou fazer uma pressão a 45 graus na região do umbigo, assim. Ó. Incomoda? Um pouco. E aqui? Mais. Suprarrenais. O tratamento básico é pontos R6 e R27. Tá? Mas a gente confirma esses pontos. Ok? Então, já tem isso aqui? Localizo o R6.
pressiono em tonificação. E palpo novamente. Tá melhor? Melhorou? Um pouquinho. Ok. Vamos tentar o R3. Em tonificação. E agora? Está um pouco melhor do que o outro? R7. Em tonificação. E agora? Bem melhor. Então, pro caso dele, o ponto R7 é mais indicado do que o R6. Aliviou mais aqui, né? Então a gente pode agulhar os pontos e depois o R27 aqui, nessa ordem. Traumas de infância, acidentes, susto que tomou, pânico. Você pode fazer um tratamento padrão. O paciente chega muito cansado, correria, estressado. Faz esse tratamento. Isso. Adrenais suprarrenais, essas glândulas estão em cima do rim, certo? Terceira posição, fraca, na pulsologia, pode fazer também e verifica o pulso, ok? Também funciona. Primeiro você checa no abdômen, faz a palpação, teste. Isso que eu estou fazendo, o nome é palpação cruzada. Na época eu não entendia que era cruzado, porque cruza assim, mas não é isso. Na realidade, basicamente é o quê? É o checar o ponto. Então, muitas vezes a gente fica localizando o ponto por meio das medidas, tal, mas aqui você tem mais noção do que está funcionando para o paciente, e ele já te dá o feedback. Automaticamente, ele sente mais confiança no seu trabalho. Concorda? Não é verdade? Porque falou, pô, tá funcionando. Você não vai só pôr o ponto e esquecer. Não, você vai escolher o ponto, um desses três, no caso. Porque eu estou exemplificando para esse tipo de tratamento. Entendeu? Então, por exemplo, adrenais. Vou atender lá. Você estava com a dor aqui? Sentiu? Pode vir aqui. Obrigado, viu? Pode deitar. Qual é o seu nome? Kátia. Hoje de manhã, você sentiu? De madrugada? Dá licença. Uhum. A terceira posição dela quase não percebe. Vamos fazer a palpação. Lado direito, pulmão. Incomoda? Não, tudo bem. Agora. Incomoda? Ok, relaxa. Localiza o ponto aqui. Ó, dói? Dói. Tem agulha? Alguém tem uma agulha? Tanto faz. Ok. Ah, não precisa. Não. Obrigado. Não precisa não. Ó, aí... Então, tudo bem, calma. Tá doendo aqui, né? Isso, não é... A gente vai explorar a palpação, a área. Então, perceba que tem uma tensão aqui, ó. Não tem? E no pescoço. Então, a gente vai localizar um ponto. Esse ponto, em inglês, as pessoas até chamam de Nagano. Nagano Immune Points, ou pontos de imunidade. Tá? Você vai procurar um ponto, vou mostrar aqui nesse braço, próximo ao IG10. Tá? Você vai, meio que uma gelose, assim, próximo do IG10. Tá? Então, eu vou procurar TA, algo nessa região. Então, na região, ou seja, você vai ter que palpar, procurar.
Dói aqui? Ó, vou pôr esse ponto aqui, ok? Então, aí eu coloco só fazendo um estímulo, uma pistonagem leve, que em japonês chama-se jakutaku, simplesmente estimulando o ponto, ok? Ó, estimulei, deixei. Vamos checar. Melhorou? Um pouco? Pescoço relaxa. E aqui? 70%. Melhorou. Ó, pode palpar aqui, não? Mais ainda. Você pode fazer o quê? Ah, não melhorou tanto. Ou você pode tirar a agulha e colocar novamente. A Kiko, o que ela faz? Ela coloca mais uma agulha próxima. Meio que para cercar o negócio de uma vez, entendeu? Então, incomoda aqui? Aqui mais, né? Ó. Isso. Então, vou colocar mais uma agulha aqui. Ó, o estímulo. Deu choque, alguma coisa? Doeu? Então, o paciente não sente muita coisa, é um estímulo bem leve. Não, não tem TETI. É. Melhorou aqui? Já teve melhora. O pescoço aqui, só na mão já sinto, sumiu. Entendeu? Então, se ainda persiste, o que você pode fazer? Mochinha japonesa, o kill, em cima dos pontos que você agulhou, alguns cones, e você já tratou essa parte. Isso é só para ilustrar o tratamento para isso. Né? Ah, já foi. Quando a gente palpa, faz a palpação, a gente, na realidade, não vamos encontrar só uma tensão, a gente encontra várias, certo? Assim como na medicina chinesa, você vai raciocinar, você pode pensar em uma infinidade de coisas, né? E aqui é a mesma coisa. Então, qual que é o segredo, né, dessa arte? Escolher um ou dois padrões somente, que vão liberar todo o abdômen. Sim, sim. A gente chama de, em inglês, busy hara, é um ocupado, raro ocupado, tem um monte de coisa. É. Isso, bem duro, bem duro. Só que aí, a gente faz a palpação abdominal, faz no pescoço, às vezes a pessoa não sente nada do abdômen. Palpação cruzada, isso. Só que no pescoço ela entrega nas costas, com tensão nas costas, né? Entrega por meio de outros pontos. Então, o estilo da Kiko basicamente é o quê? Você localiza um certo ponto e faz o teste. Isso aqui é o tratamento constitucional, certo? É o tratamento raiz, falado em muitos lugares. Por quê? Às vezes a pessoa passa no consultório, tô com uma dor no cotovelo. Você vai e atende essa dor no cotovelo, tomou uma pancada, beleza. Melhorou? Melhorou. Mas às vezes a pessoa vem com uma dor de cotovelo que já está 3 meses. A pessoa é sadia, você vê que ela tem um vigor físico e não melhora. Mas eu fiz várias tentativas e não deu certo. Então, qual que é a nossa função? Descobrir o que no corpo dela, o que está impedindo que aconteça essa cura. O que está segurando? Por isso que a gente faz o histórico médico. Levanta tudo. Você entendeu? Às vezes é um problema, eu falo nos termos aqui desse estilo. Então, adrenal, problema... Deixa eu só aumentar aqui, ó, só para vocês verem. Ó, essas são as categorias. Só para vocês terem uma ideia. Oketsu, sistema imune, deficiência de tiro estômago, trauma de nascimento, detox sistêmico, isso aí o que é? A pessoa faz, às vezes, quimioterapia, utiliza muitas drogas, ou está se recuperando, se reabilitando, ou toma muita medicação,
o que retarda o efeito da acupuntura. Então, tem um tratamento específico para essa desintoxicação. Desequilíbrios do sistema nervoso autônomo, né? Então, associamos o quê? O sistema simpático com parasimpático, correlacionando yin e yang, ok? Tudo isso por meio de palpação. Desequilíbrio, né? Pressão sanguínea e problemas cardíacos. Então, fez histórico médico, tem problema cardíaco. A gente faz palpação, pergunta como é que estão as coisas, tem pontos específicos. Parte hormonal, né? Saúde da mulher. Tratamento de cicatrizes. Cicatrizes que ficam ao redor do corpo em determinados pontos, que causam o quê? Estagnação dessa energia. Então, a gente libera também. Desequilíbrio estrutural, obviamente. Então, a pessoa que tem desvio de pelve, né, problemas estruturais, escápulas que não estão tão equilibradas, cifose, escoliose também. E compressão vascular de pescoço, artéria vertebral e coxa. Ou seja, faz a palpação na parte interna da coxa, a pessoa sente dor, ou seja, o sangue não está sendo drenado. Às vezes você faz o tratamento, faz tratamento e tem sangue parado aqui. Então a gente faz tratamento para que isso seja liberado. Então esse é o sistema básico daqui com Matsumoto. Tá, gente? Então assim, é bem diferente da medicina chinesa, né? Não trabalha com raciocínio sindrômico, a gente associa com base na medicina ocidental mesmo, tá? Então, algo um pouco, vamos dizer assim, mais novo, mais recente. Mas ainda tem é associado com os clássicos, tá? Então, assim, todo esse estudo, por exemplo, relacionar imune com defesa, etc., sempre volta para os clássicos. Acabou? Tudo bem, não tem problema. Deixa eu tirar os pontos aqui dela. 15 minutos. É. Aí você checa. Melhorou? Ficou um pouquinho? Ah, depois você passa lá comigo, a gente fica uma hora. Entendi. Tá, de nada. Gente, foi só um panorama geral, tá? Do estilo. Mais pra frente aí a gente pode até tentar dar um curso, montar alguma coisa para explicar passo a passo, porque é muita coisa. Né? É uma são muitas dicas, né, Lídia? Lídia também atua com Nagano e também um pouco de Kiko, né, Lídia? Sabe como é, né? Sabe tudo, né? Então, assim, só um panorama geral mesmo. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta antes da gente encerrar mesmo? Quando vai ter o curso? Em breve. Em breve vai ter. Gente, obrigado, tá?